trazer, aproveitar que você trouxe sobre a ICP, Angelita, que muita empresa, inclusive, não tem nenhum ICP definido, né? Eu queria conversar agora um pouco sobre nível de maturidade de ABM no Brasil. E aí eu queria trazer esse tema, aí tanto olhando para o ponto de vista das empresas, o quão maduras elas estão para conseguir executar esse tipo de estratégia, né, na sua visão, e também olhando do ponto de vista vamos dizer assim, da acadêmica da ABM, né? Como é que a gente está em relação aos cursos, como é que está a literatura de ABM, vamos dizer assim, no Brasil, sobre cases no Brasil que deram certo. Será que você consegue trazer essa visão também para a gente? Boa, eu queria trazer só antes, Marcelo, sobre esse ponto, né, dos ICPs, assim. Eu acho que raramente a empresa vai ter só um ICP. No meu caso, eu tive uma experiência onde a gente tinha 3 tiers de clientes, né? Porque eu acho que é um cenário comum em algumas empresas. Então, tem o primeiro tier, que são as empresas pequenas, e aí a nossa forma de trabalhar essas empresas era pelo inbound. As empresas de porte médio, que era o middle market, que a gente chamava, e a gente trabalhava por meio de uma prospecção outbound normal, e as enterprise, que eram as contas maiores, que era onde a gente fazia o ABM. Então, a gente tinha uma estratégia separada para cada tier de conta, né? Porque o ABM não é para todo mundo, não vai funcionar para todas as contas. Então, essa estratégia a gente tinha muito bem clara. Porque você tem que... E aí, outra coisa, né, que eu já ouvi umas pessoas comentando. Putz, posso usar o ABM como minha estratégia principal? Paro tudo e vou focar só no ABM? Não, pelo amor de Deus, não para tudo. Começa o ABM testando, pequeno, MVP, vamos testar, começou a dar resultado, a gente vai ampliando, vai fazendo mais, a tua maquininha não pode parar, né? Então, até porque no começo a gente comete muitos erros, às vezes eu tenho um equívoco na definição do meu ICP, das minhas personas, estou ajustando as minhas comunicações, então não recomendamos ali que ela vire a tua estratégia única no começo. E aí, também respondendo o segundo ponto que o Marcelo trouxe em relação a nível de maturidade no Brasil, é uma conversa que eu até tive com a Marina antes, assim, a gente entende que aqui no Brasil a gente já está num caminho legal, mas a gente está no começo, está abrindo o mercado de ABM, e eu trazendo por experiência própria, sei lá, cada 10 pessoas que eu falo com ABM, uma faz na prática o ABM. As outras, algumas não sabem nem o que significa, então você tem que entrar num nível de teoria mesmo, de explicar o conceito, o que significa, por que serve e tudo mais, porque parece realmente uma coisa muito nova. E aí tem um pequeno grupo ali de pessoas que já estão praticando, né, o ABM. E aí um ponto até que eu e a Marina discutimos foi o seguinte: legal, tem alguns conteúdos aqui no Brasil, mas pelo Brasil ainda estar embrionário nisso, os conteúdos acabam que atendem mais essa camada mais superficial do ABM, o que não está errado, o que é ótimo, que bom que tem esse conteúdo mais introdutório. Mas para quem já está imerso no ABM, já está fazendo, já está aplicando o ABM, os melhores conteúdos até agora a gente encontrou fora do Brasil. E eu até quero abrir essa discussão aqui para a Marina também, trazer um pouco da opinião dela, e se alguém aqui que está ouvindo a gente tiver algum complemento para trazer sobre como que busca conhecer mais sobre o ABM, pode ser uma boa aqui como dica para a galera também. Ponto sensível, não, mentira, a gente não é sensível não, a gente precisa ter honestidade e falar sobre isso. A discussão da comunidade de quem está executando a ABM, tendo que comprovar o ROI no fim de cada quarter, como profissional de ABM há alguns anos, porque nós somos poucos no Brasil, então a gente se conhece praticamente todos, né? A gente tem uma conexão, conhece, faz mente e tal. A gente está sempre buscando entender mais sobre como entregar mais e como fazer ações mais inovadoras, porque um ponto muito importante sobre o ABM é que a gente precisa ser muito criativo nas ações que vai oferecer. Precisa ser criativo em tudo, gente, com certeza, mas no ABM precisa ter o brainstorm sempre atualizado com o time de trabalho, porque, apesar de toda a questão metodológica, que é introdutória, como a Angelita falou no Brasil, a gente está sempre buscando mais inovação e mais referências de sucesso, e são poucas aqui no Brasil, mas a gente já tem alguma coisa. Inclusive, o pessoal do Conversa Tech fez um relatório, eu não tenho ele em mãos agora, bem interessante sobre um diagnóstico no Brasil, que vale a pena o pessoal conferir. Depois eu posso até passar para o pessoal via LinkedIn.
mas mostra como a gente ainda tem um longo caminho. E esse longo caminho requer, na minha opinião, bem humilde de profissional de ABM, que a gente precisa não olhar só para os lados positivos do ABM, a gente também precisa abrir discussões sobre os gargalos, tá? A gente precisa ter mais conteúdo sobre plays que não fazem nenhum sentido no nosso contexto e estão acontecendo dentro das empresas. A gente precisa abrir discussão sobre a falta de integração entre marketing e vendas, tá? Inclusive, tem um livro bem interessante em inglês, mas que fala sobre como ABM e sales estão quebrados e como consertar isso, porque não tem outro caminho de seguir ABM sem essa integração e sem essas pessoas estarem se apoiando. Então, essa discussão no Brasil, essas discussões mais sensíveis, mais problemáticas, precisam ser, sim, abertas no Brasil. Eu tenho uma profissional de marketing que eu conheço, tenho a sorte de conhecer, já fui liderada por ela, que é a Liana, a Liana Fernandes, que vem postando artigos no LinkedIn dela sobre esses problemas. Marcas chatas, coisas que não dão certo e ninguém fala. Esse tipo de discussão a gente precisa abrir, tá, galera, no Brasil. E sair tanto do conceito, porque se você for ver, a gente já tem bastante conteúdo sobre conceito, a própria Cortex tem alguns conteúdos bem ricos sobre iniciação na ABM, tá? O pessoal já deixou aí, o pessoal aqui do apoio já deixou os links, depois se puderem dar uma olhada. Mas a gente precisa ir para aquilo que a gente faz com os nossos próprios clientes no ABM, que é sair da conscientização e ir para a nutrição e mostrar as dores do ABM. Então, coisas que são mais problemáticas e existem e que precisam ser resolvidas. Aí ela colocou ali dicas para educar a empresa e áreas correlatas para a estratégia. Esse é um dos gargalos. Às vezes os programas de ABM não dão certo porque ninguém entende o que é ABM. A gente entra nas reuniões, mostra um monte de coisa que só está na nossa cabeça, mas os nossos parceiros de vendas não têm familiaridade nenhuma com aquilo. Só os diretores têm uma noção do que é e defenderam aquilo, mas a gente precisa, sim, ter aculturamento melhor. Então, uma dica que eu acho que não é para todo mundo, mas é válida se você puder, é se integrar com enablement. Senta com as pessoas de capacitação e fala, vamos fazer aqui tal e tal e tal conteúdo para falar a cada tantos dias com as nossas pessoas de ABM, aculturar. Tenta participar dos eventos. Não tem enablement, beleza. Então, propõe uma school de ABM dentro da tua empresa. Você mesmo faz os conteúdos, apresentem agendas nas quais as pessoas queiram estar. Quem quiser estar na capacitação pode estar. Quem não quiser, direciona só para os times de operação de trabalho de ABM. Então, a gente precisa abrir mais discussões sobre questões para além do conceito. E essas discussões a gente não está encontrando no Brasil. Então, eu convido nós aqui, enquanto comunidade ABM, de meter mais a cara e falar mais sobre isso nos LinkedIns, dos nossos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Slack, porque é necessário. E é que nem a questão de prospecção, né? Do boom do inbound, né, Marcelo? Que a gente pegava as coisas gringas e olhava, e daí quando chegava aqui, a gente via que nossa inteligência comercial era outra. E não dava para replicar aquelas coisas totalmente. O ABM é a mesma coisa, a gente vai precisar adequar, é o que a gente está fazendo, né, galera? Olhando os conteúdos da Demand Base, da Full Funnel, outras agências de fora do Brasil, outras empresas de fora do Brasil, Gartner e afins, e trazendo para a nossa realidade. Então, esses materiais que a Eliana tá colocando, Conversa Tech, são iniciais, mas estão gerando muito valor para nós. Então, nós, enquanto pessoas que estão na operação de ABM, temos, eu diria que uma responsabilidade em compartilhar esses conhecimentos de pontos que são gargalos, são sensíveis e que a gente precisa aprender. E também, já conectando com outro ponto que a gente conversou no nosso alinhamento aqui para o evento, que é a capacitação do profissional de ABM. A gente não pode... Eu acredito, honestamente, que fiz uma transição para ser uma ABM. Não se desligue de conhecer o que o inbound está fazendo, nem o que o outbound está fazendo, porque os primeiros profissionais de ABM do Brasil eram profissionais de geração de demanda que começaram a estudar ABM e viraram aí ABMers. Então, não se desligue de estudar Customer Marketing, que é uma coisa bem pequenininha, que ninguém está falando, não que ninguém está falando, né, galera? Mas poucas pessoas estão falando, a gente também precisa falar mais do Customer Marketing. Por quê? Porque o ABM trabalha a base. Então, a gente precisa falar sobre sustentação no ABM. São várias discussões que a gente precisa iniciar. Então, Liana Fernandes no LinkedIn.
tá? Ela é minha amiga pessoal, depois ela vai me agradecer por esse marketing que eu fiz aqui, né? Então, a gente precisa abrir essas discussões entre nós, porque é muito importante a gente falar sobre isso e não se pautar tanto em falas 100% positivas sobre o ABM. Porque do mesmo jeito que o inbound está tendo que se mudar todo, não é, Marcelo? Marcelo aí sabe o que é essa questão de toda a revolução do inbound, né? O outbound humanizado, que agora a gente não fala só do outbound, a gente fala do outbound humanizado por causa dos níveis de personalização que já tem. Então, quando eu falo assim, não deixem de olhar para as outras estratégias como estudo, como capacitação, também não deixem de puxar o teu coordenador de inbound e falar, cara, o que a gente pode fazer juntos? Né? Abrindo uma estratégia que a gente usa. Vamos otimizar os nossos conteúdos de inbound. A gente não precisa criar tudo do zero. A gente pode aproveitar todo o conhecimento que a gente já escreveu e utilizar em ABM. Puxa o coordenador de outbound. Um abraço para o Rico, para a Gabriela, aqui da Cortex, que são os nossos coordenadores de outbound. E fala assim, galera, o que a gente pode fazer juntos? O que seu time está precisando? O que a gente pode complementar? Porque a ABM é uma estratégia de geração de demanda, pessoal. Então, a gente precisa estar ligado no que as outras estratégias estão fazendo para complementar, otimizar os nossos recursos. Não tem nada pior do que você estar fazendo uma coisa e aí, numa reunião de alinhamento qualquer, tu descobre que o teu colega de outra estratégia está fazendo a mesma coisa e vocês não se alinharam. Ou que vocês não separaram os arrobas das empresas lá na ferramenta de automação de marketing, que vocês não se alinharam entre si, e a sua persona tão preciosa dentro da empresa está recebendo a newsletter do inbound, todos os disparos do inbound, a tua cadência de ABM e as cadências de outbound, porque ninguém se alinhou. Então, a gente precisa ter essa integração, e no sentido de capacitação de conteúdos, de como está o ABM do Brasil, o meu ponto é que a gente precisa tocar em pontos mais sensíveis e conversar sobre gargalos, e começar a construir a nossa base de conhecimento de case dentro do Brasil, porque o Brasil tem, sim, suas particularidades, principalmente no que diz respeito a relacionamento e políticas e possíveis lobbies que a gente vai precisar lidar dentro das nossas estratégias.